Muito boa tarde para você em casa. Está começando ao vivo o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além dos canais 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet, no câmarasjc.sp.gov.br e no YouTube, @TV Câmara SJC. Eu sou Bruno Castilho e vou com você até às 3 horas da tarde com muitas informações do esporte aqui de São José dos Campos. Quem me acompanha hoje no programa é o Paulo Ricardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vai ser um prazer enorme falar sobre o esporte aqui de São José dos Campos. Tem muita informação hoje. Tem muito assunto para a gente debater hoje aqui no Hora do Esporte e quem também faz o programa comigo é a Tamires Caetano. Tamires, eu, Bruno Castilho, estou muito feliz em estar com você mais uma vez no programa de hoje. A Tamires, lembrando sempre que está no lugar do Luiz, que está de férias, né? O Luiz aí tem uns dias de férias, está curtindo as praias lá em Maragogi. E a Tamires leva a informação para a comunidade surda aqui de São José dos Campos. E a gente começa o Hora do Esporte de hoje falando da Águia do Vale, porque na última segunda-feira o São José conheceu a sua segunda derrota na Copa Paulista. Jogando em Osasco, o time do técnico Marcelo Marelli perdeu por 2-1. Vamos ver os melhores momentos. Ao play, Matheus. No estádio José Liberati, em Osasco, a primeira chance de perigo foi dos donos da casa. Aos 6 minutos, João Braga chutou e assustou o goleiro Vinícius Fávero. A primeira chegada mais aguda do São José aconteceu aos 21 minutos. Vinícius Tanque ajeitou para trás e Jefferson Lima chutou forte, mas por cima do gol. Aos 28, a primeira grande chance da Águia e do jogo. Cristiano foi lançado, disputou com Pedro Favorito, mas a bola espirrou e o goleirão Gabriel tirou de uma forma estranha. No rebote, Vinícius Tanque chutou e Gabriel defendeu novamente, impedindo o gol que abriria o placar para a Águia. Mas quem abriu mesmo o placar foi o Oeste. Romailson puxou o contra-ataque pela direita, lançou o Douglas Santos, que chegou na linha de fundo e cruzou para trás. Natan, no meio da zaga do São José, tocou com o pé direito e venceu o goleiro Vinícius Fávero. Natan é o nome do gol. Oeste 1, São José 0. E antes de terminar o primeiro tempo, ainda tivemos esse lance, digamos, bizarro. Falta clara do meia Flávio Henrique do São José no árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo. Que fase! Na segunda etapa, o São José precisou de apenas 1 minuto para empatar. Kaique Geloni cruzou, a bola pererecou dentro da área e sobrou para Rony só empurrar para as redes. Rony, Oeste 1, São José 1. Aos 25 minutos, o Oeste passou à frente do placar novamente. João Braga bateu falta forte, o goleirão não segurou e no rebote, Pedro Favorito conferiu, fazendo o segundo gol do Rubrão. Oeste 2, São José 1. 5 minutos depois, o São José respondeu nesse chute do Vinícius Tanque, que o goleiro Gabriel encaixou firme no centro do gol. Aos 40 do segundo tempo, a última grande chance do São José na partida. Nesta cobrança de falta de Danilo Fidelis, a bola passou rente à trave do goleiro Gabriel. E foi só. Fim de jogo, Oeste 2, São José 1. Aí os gols de Oeste e São José, o uniforme parece o da Portuguesa, mas é o Oeste. A gente vai agora acompanhar a tabela depois desses resultados. Não mudou muito a tabela porque o São José continua em primeiro, não vai perder a primeira colocação, mesmo se perder a última rodada da Portuguesa Santista, e o Oeste também não saiu da 4ª posição. Empatou com o São Caetano em todos os quesitos, vitórias, enfim, empates, derrotas, só que perde no saldo de gols, tem 2 gols a menos, tem 2 gols a menos de saldo do que o São Caetano em terceiro lugar. A próxima tabela, Matheus, a próxima tabela já é a próxima rodada, a última rodada dessa primeira fase, todos os jogos aos sábados, 3 da tarde, São José e Portuguesa Santista. A gente ainda tem a informação de que a venda dos ingressos estão suspensas ainda para esse jogo contra a Portuguesa Santista. Taubaté e São Caetano no Joaquinzão e Santo André e Oeste no Bruno José Daniel. Essa é a última rodada da Copa Paulista. A próxima tabela, só para mostrar que na tabela geral de classificação, o São José não conseguiu ultrapassar
o 15 de Piracicaba. O São José tem 2 pontos a menos que o 15 de Piracicaba na tabela geral, né? Esses são os 16 que se classificariam para a próxima fase, para a fase de oitavas de final da Copa Paulista, e essa é a tabela geral para fazer o cruzamento, né? Hoje, se terminasse hoje o campeonato, o São José enfrentaria o Araçatuba, o primeiro jogo em Araçatuba e o segundo em São José dos Campos. Paulo, o São José que talvez não fosse o favorito para esse jogo, então veio o Pedro favorito e acabou fazendo o gol do Oeste, o segundo gol, decretando a segunda derrota do São José nessa competição. Belíssima piada, sem dúvidas nenhuma. O São José, na verdade, ele entrou nesse jogo mesclando algumas peças. O técnico Marelli tentou mudar um pouco, talvez, a forma do time jogar e não deu tanto certo, né? Isso porque o São José perdeu aquela eficiência que estava tendo nos últimos jogos. Até teve volume, chegou a criar algumas oportunidades, mas o time do Oeste, que não tinha nada a ver com isso, soube aproveitar as chances que eles criaram. Agora cabe para o São José, aqui no Martins Pereira, tentar reverter essa situação e recuperar essa classificação, essa liderança geral, para poder, nas próximas fases, pegar adversários que sejam talvez um pouco mais tranquilos e sempre decidir no Martins Pereira. Por enquanto está jogando sem torcida, mas já entrou com recurso, provavelmente na próxima fase deve liberar novamente, então sempre é importante ter a torcida ao favor. Pois é, a gente vai esperar aí se tem alguma novidade dessa questão da torcida, né, para esse jogo agora de sábado. Se não tiver, é portão fechado, e aí o São José vai tentar reverter essa situação para o jogo de oitavas de final, que daí sim a torcida do São José vai contar, né, principalmente com apoio e renda, né, que o São José, se não tiver portões abertos para a torcida, né, não tiver venda de ingresso, vai sofrer bastante com a questão de renda. Então, para a próxima fase, a presença da torcida é indispensável. A gente fala ainda sobre o São José, mas falando agora do time feminino, porque depois da eliminação da Copa do Brasil, sobrou para as meninas da Águia apenas a disputa da Taça Paulistana. E a tabela básica foi divulgada ontem. O São José tem a estreia marcada para acontecer no dia 30 de agosto, em casa, contra o Rio Branco de Americana. Na primeira fase, são as 6 equipes, né? São 6 equipes na competição, elas se enfrentam todas contra todas em 2 turnos. As 2 melhores se classificam para a final em jogo único. Em caso de empate na final, a partida será decidida nos pênaltis. A gente tem a tabelinha aqui da Taça Paulistana. Então, São José no dia 30, por enquanto está o dia 30 essa data, São José estreia contra o Rio Branco, depois sai para jogar contra o São Bento de Sorocaba, volta contra o Centro Olímpico, aí depois pinda, aí já começa o segundo turno, né? Aliás, esse Rio Branco Mauaense não, tá? É São José e Mauaense aqui. Mas enfim, aí tá só com um errinho aqui. Aí, a última rodada do São José é contra a Mauaense em casa, a última rodada desse primeiro turno. Paulo, é um campeonato aí pro São José que sobrou, né? Porque restou pro São José, mas para dar uma movimentação, né? Um calendário para essas meninas. Com certeza, e você disse tudo, é uma forma de manter essas meninas empregadas também, né? O São José, para essa temporada, montou um time muito jovem, com jogadoras que estavam em transição das categorias de base para poder formar ali o time adulto. Então, disputar uma competição que é um pouco mais fraca, com equipes que ficariam sem atividade agora neste segundo semestre, é importante até para dar uma moral, levantar também a confiança das meninas ali. Lembrando que elas devem ter provavelmente disputa, talvez, de jogos abertos, também. Então, é importante dar ritmo de jogo para essas meninas também. Pois é, e essa Taça Paulistana é importante também, porque não jogou o Campeonato Paulista, né, mas tem-se, entre aspas, consolo aí dessa Taça Paulistana com equipes tradicionais de camisa do futebol masculino. Boa sorte para as meninas do São José. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo, já a gente volta com mais informações do esporte aqui de São José dos Campos. Não sai daí. Voltamos com o segundo bloco no Hora do Esporte, falando agora de BMX. Aqui em São José dos Campos mora uma fera das 2 rodas, a Fernanda Maciel. Ela é bicampeã nacional e agora quer conquistar também o mundo. Quem acompanhou a rotina dela de treinamentos foi o nosso, e que conta essa história também, foi o nosso repórter Eduardo Campos, o nosso Aladim, com as imagens de Luiz Big e Pericles Rizzi. Dá o play, Matheus.
Fala galera ligada no Hora do Esporte, hoje a gente veio conhecer um pouquinho mais sobre a história de uma mulher que é bicampeã nacional consecutiva de BMX e que mora aqui em São José dos Campos, mais precisamente no número 507. Vamos conhecer um pouquinho mais da história de vida e da trajetória da Fernanda Maciel? Vou chamar ela aqui e ver se ela atende a gente. E aí Fernanda, tudo bem? Yeah. Podemos entrar para conhecer um pouquinho mais da sua história? Sim, claro, todos bem-vindos. Vamos embora lá então. Para conhecermos melhor a Fernanda, vamos falar sobre como essa trajetória iniciou. Natural de Mato Grosso, ela veio para São José para trabalhar e, sem planejar, descobriu o amor pelo BMX. Foi aqui, junto com o marido, que começou a pedalar e construir essa carreira vitoriosa. Meu marido já praticava há muito tempo. Eu trabalhava numa empresa que patrocinava ele, mas são setores totalmente distintos. Eu sabia sobre o BMX, sabia sobre ele, mas não conhecia. E depois de ter tido meu segundo filho, eu pensei, queria fazer alguma coisa para um esporte, para fazer, porque mulher pensava em emagrecer, alguma coisa assim, né? Porque eu já ia com ele para assistir os treinos, eu pensei, vou dar uma volta e começar a andar de bicicleta. Meu intuito era só isso, andar de bicicleta. Mas nem tudo são flores, e o início foi de superação. Em uma modalidade ainda dominada por homens, Fernanda não encontrava categorias femininas para competir. A instabilidade financeira também foi um obstáculo, forçando uma pausa na carreira para trabalhar fora do esporte. Foi um tempo meio triste, né? Porque o esporte aqui em São José, nós estávamos sem pista nessa época. Se você quer fazer um treino, você tinha que... Manda custo, né? Você ir para outra cidade e gastar... pedágio, gasolina, essas coisas, então era complicado. E, infelizmente a gente não vive do esporte aqui, então nós temos que, né, crescer. E aí nós começamos com uma outra empresa, uma empresa nossa de transporte, e eu como eu estava começando, eu estava com meu marido, a gente praticamente saiu mesmo do cenário do BMX, até porque também depois teve pandemia, parou tudo, né, todo aquele processo, e nós até pensamos, assim, nunca vendemos a bike. Nunca, tipo assim, deixa lá. Fora das pistas, a atleta se divide em outra jornada, a de mãe. A rotina começa cedo com os cuidados da casa e dos filhos Luca e Gabriel. Conciliar treinos, viagens e a saudade é um desafio diário, onde a rede de apoio se torna fundamental. Algumas vezes eu conseguia levar os pequenos comigo, arrastava, mas países mais longe, viagens que é meio custo, assim, tudo mais complicado, deixava. E é complicado, é um pouco mais desafiador mesmo, sabe? Apesar de ter uma rede de apoios bacana, família que apoia pra caramba, então sempre que o marido ele tava junto, então a gente conseguia se apoiar um no outro. Mas é complicado, a vontade sim é de levar todo mundo, né? Até mesmo que eu queria que todos vissem o que eu estava vendo e viver aquilo que eu estava vivendo, mas não era possível, mas sempre que dá alguma coisa, nós estamos juntos. Mas para competir em alto nível, é preciso estar 100% preparado. Por isso, é importantíssimo ter uma rotina muito bem definida. Então, logo pela manhã, a Fernanda já faz o cafezinho reforçado, arruma o quarto do filho, que deixa algumas coisas fora do lugar, limpa a casa e, finalmente, se prepara para ir treinar na academia. Já os treinos são intensos, focados nas musculaturas que possuem mais impacto para as provas. E olha, quem pensa que o treino é levinho se engana, viu? Para manter o condicionamento físico em dia, é preciso suar e muito. Com o treino finalizado, é hora de ir para a pista. Depois de um café da manhã reforçado e de um treino puxado na academia, a gente veio aqui até a pista de BMX para acompanhar de fato um treino com bike da Fernanda. Fernanda, hoje a gente chegou até aqui para poder te acompanhar, a gente está acompanhando o seu dia inteiro hoje. Eu quero saber se você vai mostrar para a gente um pouco sobre como é que funciona o seu treino de bicicleta aqui. Obrigada por acompanhar minha rotina, como é que foi hoje. E vamos finalizar aqui na pista para vocês conhecerem um pouco mais sobre o BMX, como é que é o treino na prática agora. Isso aí, bora lá? E o treino na pista sempre tem um gostinho especial. A Fernanda divide a pista com o marido e com o filho Luca.
Para o maridão, poder acompanhar a evolução da Fernanda de perto é de um orgulho sem tamanho. É engraçado até, a gente brinca assim, né, que antes eu era a Fernanda, esposa do Kleber, agora inverteu, agora é o Kleber, esposa da Fernanda, porque ela vem se destacando demais e é muito orgulho, né? Não só para mim, como o nosso filho, para nossa família em geral, para a cidade, né? Todo mundo reconhecendo bastante, isso é bem gratificante, é um motivo de orgulho para a gente. E quem já está seguindo os passos dos pais é o Luca. Com 13 anos, ele já iniciou as corridas nas pistas de BMX. Eu comecei em torno dos 2 anos ali, já nasci praticamente na bike, com a minha família apoiando sempre. Meu pai começou com tudo, então sempre estou no BMX por causa dele, ele começou incentivando, dando a bike, dando os equipamentos, dando tudo para mim para começar. Então a base, né, desde o começo. E até hoje eu estou andando de bike, dando umas voltas por aí. Depois do bicampeonato nacional, o foco da Fernanda é buscar voos ainda maiores. Bom, esse ano eu estou fazendo o Campeonato Paulista, participo de alguns regionais, mas foi o principal Campeonato Paulista que eu já estou liderando. Nós estamos aí quase finalizando as etapas, mas já estou em primeiro no ranking. Foi o brasileiro, que foi recentemente, que eu também consegui ficar em primeiro. Então esses objetivos estão bem alcançados para esse ano e a minha meta é mundial. Eu acho que é um sonho aí que eu já participei e para nós que praticamos esporte ele é o auge assim. Então eu penso em me dedicar e treinar bastante para conseguir aí em 2026 Austrália Mundial. Bacana a história da Fernanda, né, Paulo? Toda a luta aí, né? Enfim, dos afazeres, é um esporte. Ela é uma atleta amadora, né? Que depende de outras atividades, né? Mas muito bacana o esforço dela. Quem sabe chegar no Mundial ano que vem. Com certeza, Bruno, e a gente fica na torcida pela Fernanda. Obrigado por atender a nossa equipe. E são histórias bacanas, né? Como a dela, que é legal de você trazer para o público, de incentivar também. Então, boa sorte aí na jornada e parabéns pelas conquistas que vieram e que ainda vão vir, né? Pois é, vão vir ainda. Boa sorte e parabéns aí para Fernanda. Mudando de assunto agora, a gente vai falar de futsal, porque o São José foi até Santa Catarina na segunda-feira e conheceu mais uma derrota na Liga Nacional. Dessa vez para o Joaçaba por 4-1. Os gols do Joaçaba foram marcados por Kiwan, 2 vezes, Evandro e Cauã. O gol joseense foi marcado pelo goleiro David. O próximo compromisso do São José Futsal é contra o Atlântico Erechim, nesta sexta-feira, na Arena Farmaconde. Aí a gente está vendo os gols. Rapidinho a gente vai mostrar a tabela, porque o São José era um confronto direto, que o Joaçaba tinha 7 pontos e o São José também. Só que daí inverteu, porque o São José tem um gol a menos no saldo de gols e acabou caindo uma posição. Complica um pouco o São José nessa questão da classificação, porque fica um pouco distante, aí já são 9 pontos da zona de classificação, Paulo. Preocupante, Bruno, quando tem um confronto direto e o responsável por poder fazer o único gol da equipe é o goleiro, né? Acho que isso já resume tudo. E o São José também perdeu 2 gols embaixo, assim, da trave, né? Enfim, o São José até que jogou bem uma certa parte do jogo, mas acabou perdendo muitos gols e aí, infelizmente, acabou saindo com a derrota. Então o São José tem mais uma próxima chance aí na sexta-feira contra o Atlântico Erechim. O Atlântico Erechim é um time complicado, né? Historicamente complicado. Então, mas o São José tem que buscar forças aí para tentar reverter essa situação e ainda pensar em alguma coisa relacionada à classificação. Vamos ver se o São José consegue. Boa sorte para os meninos do São José e também para o Gabriel Oliveira. Agora a gente vai fazer o nosso segundo intervalo e na volta a gente tem mais informações de esporte aqui. Não saia daí, já a gente volta. Voltamos então com o último bloco, assim no seco mesmo, para falar de basquete, porque o São José entra em quadra hoje, 7h30 da noite, contra a Liga Sorocabana no Campeonato Paulista. O nosso repórter João Delfino foi até o treino do São José, o último treino do São José, para saber como é que tá a preparação para a partida de daqui a pouco. As imagens são do Elder Soares. Dá o play, Matheus, mas vai com calma.
Dá o play. Fala, Bruno, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Hora do Esporte. Tô aqui com o técnico Regis Marrelli para a gente conversar sobre o São José Basquetebol, esse início de Paulista. Regis, boa tarde para você. Fala pra gente qual a sua avaliação sobre o jogo contra o Rio Claro, né? 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, veio a primeira derrota, que tirar, né, de positivo, até porque foi um placar com uma pontuação alta do São José, né? Boa tarde a todos. Eu acho que assim, defensivamente a gente foi muito mal, né? Tomar 97 pontos num tempo normal é muita coisa. Fizemos 92, que é um excelente, né, poder ofensivo, né? E quando você analisa todos os números, você vê realmente que o problema foi a defesa, porque os nossos números foram bons, né? A única coisa que a gente acabou tendo um pouco alto foi o número de erros, né? Foram 16 erros. Mas defensivamente a gente não conseguiu defender bem. Mérito também da equipe de Rio Claro, que fez 47% de 3 pontos, meteu 16 bolas dos 3, então também tem o mérito deles, né? Muito legal a volta deles, ginásio lotado, né? Então, muito legal, né, pelo aspecto deles. Agora a gente precisa evoluir defensivamente, né? É lógico que início da competição, início de uma temporada, então a oscilação é grande. Nos outros 2 jogos defensivamente a gente foi bem, né? E esse jogo a gente foi muito abaixo do esperado. Mas conversei bastante com eles ontem, eu falei que é lógico que ninguém quer perder, mas que seja derrota agora, né, para que a gente tome lição, né, do que precisa realmente melhorar, o que precisa evoluir. Mas é isso, agora trabalhar, tentar, vai oscilar muito a equipe ainda, vai ter bons jogos, não vai ter. Ofensivamente nós estamos muito bem, a equipe está com uma transição muito forte, só que eu falei, para a gente ter uma transição muito forte, um contra-ataque, a gente precisa de defesa e rebote. Se tiver uma defesa forte e rebote, a gente vai poder usar essa arma que a gente tem. Mas se a gente não defender bem, fica difícil. Vamos projetar então o jogo de hoje à noite pra gente aqui amanhã, né? Mas pro pessoal que tá acompanhando o Hora do Esporte, já hoje à noite contra a Liga Sorocabana aqui no Teatrão. O que você conhece do adversário? O que você tá planejando? Mas o Rinaldo, né, que é um técnico aí que faz há muitos anos, está lá em Sorocaba, né? O time dele é muito bem organizado, é um time raçudo, é um time que marca muito forte, é um time chato. Nós estamos em casa, nós precisamos da vitória, né? Eu até falei ontem, ó, Sorocaba tem que pagar o pato agora, nós perdemos o Rio Claro, nós temos que buscar a vitória de qualquer jeito, né? Então a ideia é essa, é lógico que precisa jogar e precisa jogar bem, então vamos tentar fazer isso, mas não pode bobear. Eu falei, o Campeonato Paulista é isso, né? Eu lembro que ano passado a gente teve muitas derrotas no início, né? E esse ano a gente já começou melhor um pouco, mas precisamos evoluir o mais rápido possível. Vocês vão fazer o último treino daqui a pouco, mas já dá para adiantar se você tem alguma baixa? Como é que está a questão do Malcolm Miller para o jogo contra o Liga Sorocabana? O Malcolm Miller já jogou alguns minutos, né, contra Rio Claro. Tá muito abaixo, é lógico, né? Ele não está há muito tempo sem jogar, né? E estava treinando só mais a parte física e arremesso. Então ele deve ter ele já deve estar liberado para a minutagem. O último jogo ele podia jogar 12 minutos no máximo, né? Foi o que a gente fez. Esse jogo ele já vai estar liberado para jogar mais tempo, então ele deve estar jogando normalmente. A baixa é o Mike deve ficar de fora um tempo, né? Ele anda sentindo dor no tendão e na facete plantar, então como é início de trabalho, para que não tenha problema para frente, a gente prefere parar ele agora, recuperar, zerar, para que a gente possa realmente estar com o plantel completo aí nos momentos decisivos. Tá certo, Regis, boa sorte no jogo de hoje à noite, né, contra o Liga Sorocabana. Espera o ginásio, lógico que dia de semana é mais complicado, mas espera a presença da torcida aqui. Sem dúvida nenhuma, é lógico que tá o friozinho tá bravo, né, faz muito tempo que São José eu não vejo um frio desse, mas eu espero que a torcida compareça, né, e que torça pela equipe. Certo. Obrigado, Regis Marrelli, reforçando então ingressos à disposição do público a partir de R$10 com esquema de entrada meia solidária, 7h30 da noite, jogo do São José aqui no Teatrão. Volto com você, Bruno. Olá, bom, então, obrigado, Joãozinho. Paulo, hoje o jogo do São José, esse jogo importante, né? Perdeu na rodada passada para o Rio Claro, foi bem até, mas perdeu. E agora recuperar contra a Liga Sorocabana, acredito que seja um pouquinho o adversário mais tradicional que o Rio Claro, mas tá jogando em casa, tem que vencer. Sem dúvidas. Como o Regis apontou muito bem, né? O time ofensivamente está produzindo, tem sido talvez um diferencial da equipe neste começo de competição, um novo trabalho se iniciando com novas peças, porém a defesa você tem que ter um nível de concentração muito alto, né? Se você também acaba indo muito pro ataque e não tem esse equilíbrio, o time vai ficar sempre ali naquela pendência de entre ganhar ou perder muito curta. Então você tem que ter realmente um controle maior do jogo, e esse jogo contra a Liga Sorocabana é hora de colocar novamente isso daí em prática, né? Manter esse equilíbrio da defesa. Pois é, boa sorte então ao time do São José, hoje, 7h30 da noite, no ginásio Teatrão. E para fechar
o nosso Hora do Esporte, vamos falar de esporte paralímpico, porque 10 atletas do Instituto Athlon foram convocados para compor a seleção brasileira no Mundial de Atletismo Paralímpico em Nova Delhi, na Índia. Eles fazem parte da lista de 50 atletas e 10 atletas guia que foram chamados para representar o país na competição. Os convocados são Lorena Spoladori, Jardênia Félix, Tomás Moraes, Ricardo Mendonça, Rayane Soares, Fernanda Iara, Christian Gabriel e Edson Cavalcante, além dos atletas guias Renato Benhur e Wendel Silva. O Mundial acontece entre os dias 27 de setembro e 5 de outubro. Paulo, mais uma vez aí o Instituto Athlon se destacando, né, e fornecendo atletas para o Brasil em competições internacionais. Sem dúvidas, Bruno, parabéns a todos que fazem parte do Instituto, querendo ou não, eles têm um trabalho em várias modalidades e sempre com bastante visibilidade, com bastante destaque e, novamente, né, ajudando mais uma vez aí o Brasil para poder ser representado mundialmente e automaticamente orgulhar bastante São José também, porque os destaques que tem lá, a gente sempre está noticiando aqui no Hora do Esporte e sempre está vibrando muito por eles. Pois é, que venham medalhas dos atletas lá em Nova Delhi desse Mundial para a gente noticiar aqui com muita alegria, como a gente faz sempre com o Instituto Athlon. Vamos embora, Paulo? Partiu. Partiu, hashtag partiu. Foi um prazer inenarrável estar com você hoje aí em casa. Foi um prazer inenarrável também estar com você, Paulo, em mais um programa. Prazer imensurável, é todo meu, Bruno. Sexta-feira estamos de volta. Tamires, Bruno Castilho diz que é um prazer inenarrável estar com você também em mais um Hora do Esporte. Seja sempre bem-vinda. Sexta-feira estamos aqui novamente em mais um Hora do Esporte. E sexta-feira eu quero contar com você também aqui no Hora do Esporte, fazendo esse programa comigo, com o Paulo e com a Tamires, acompanhando tudo o que acontece no esporte aqui da cidade. Um abraço e até sexta-feira. Tchau!